Quantos livros você já começou e nunca terminou? Ou pior, terminou, mas nunca aplicou nada? Aqui no Ouça e Evolua, a gente pega os melhores livros e transforma em ideias simples e práticas. Se você quer sair da teoria e ir para a prática, esse canal é para você. Ouça, entenda e evolua. Imagina a seguinte situação. Duas pessoas consomem exatamente as mesmas 2.000 calorias por dia. Tipo, elas comem a mesma comida na mesma quantidade e até fazem exatamente o mesmo nível de exercício físico. Sim, no papel a matemática é totalmente idêntica, né? Exato. Só que uma delas simplesmente perde 22% a mais de peso do que a outra. 22%. Nossa. Pois é. E o segredo dessa diferença absurda, pasme, não tem absolutamente nada a ver com o que elas estão comendo. Tem a ver com o horário? Tem a ver exclusivamente com a hora em que o garfo encosta na boca. Bom, eu fiquei chocada. E essa é a grande falha da forma como a nossa sociedade moderna encara a saúde hoje em dia, sabe? Nós transformamos o bem-estar numa, digamos, contabilidade exaustiva e fria de calorias, de passos, de quilômetros rodados. Uma planilha de Excel, né? Totalmente. A gente ignora por completo a biologia básica do nosso organismo. A gente esquece do relógio interno. E é para investigar justamente essa falha gigantesca que a gente começa o nosso mergulho profundo de hoje. A nossa missão nessa conversa é desconstruir os ensinamentos daquele livro incrível, O Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Assim, do Dr. Sua Shirsagar. Isso mesmo, que tem até o prefácio do Deepak Chopra. E a premissa central aqui, para quem nos ouve, é que a chave da saúde e da produtividade não está no que nós fazemos, mas, no quando fazemos. É uma mudança de paradigma. É gigantesca. E eu confesso que, bom, como uma clássica notívaga que sempre adorou resolver a vida de madrugada, ler esse livro foi um verdadeiro soco no estômago para mim. Eu imagino. E a sensação de desconforto ao ler essa obra é quase universal. Porque nós normalizamos um estilo de vida que o autor chama de doença do tempo. Doença do tempo, que termo forte, né? Muito forte. Trata-se dessa condição moderna de viver correndo contra o relógio, sabe? Operando num fuso horário totalmente inventado pelas telas de computador, pelas luzes de LED, um fuso horário que, bom, simplesmente não existe na natureza. Pois é. Para consertar essa exaustão constante que todo mundo sente, o primeiro passo é entender como a ciência de ponta finalmente comprovou o que a tradição milenar já sabia sobre, o ritmo das nossas células. E o ponto de partida histórico dessa discussão no livro é fascinante. Ele destaca que, em 2017, o Prêmio Nobel de Medicina foi entregue a 3 fisiologistas. E o que eles fizeram? Eles desvendaram os mistérios moleculares do ritmo circadiano. Exato, foi um marco na ciência. Sim. Em termos bem simples, eles provaram cientificamente o que o Ayurveda, que é aquela medicina tradicional indiana, vem afirmando há milênios de anos, né? Isso mesmo, que o relógio biológico rege absolutamente tudo. Até, olha só, o comportamento do nosso DNA. É loucura pensar nisso. E tem um estudo citado no livro, aquele com os camundongos, que, para mim, joga a regra matemática das dietas pela janela de vez. Nossa, esse experimento é um divisor de águas, com certeza. Os pesquisadores, eles pegaram camundongos de laboratório e controlaram rigorosamente a dieta deles. Para não comerem a mais, certo? Exato. Para garantir que eles não comessem nenhuma caloria a mais do que o normal. Mas eles mudaram 2 coisinhas bem específicas. O que eles fizeram? Eles forneceram essa comida durante o ciclo em que os animais deveriam estar dormindo. E, além disso, os expuseram a uma luz bem fraca nesse mesmo período de descanso. Uma luzinha fraca e comida na hora errada. Só isso. E em apenas 1 semana, eles engordaram drasticamente. Apenas a presença da luz e da digestão no horário errado alterou o metabolismo inteiro das cobaias. Caramba! Então a ideia de que o corpo humano simplesmente se adapta, sabe, a rotinas de trabalho noturno ou a maratonas de séries de madrugada, é uma ficção pura. Lendo essa parte, me vem uma imagem muito clara na cabeça. O corpo humano é como um gigantesco prédio comercial.
Boa analogia. Né? Não adianta a equipe de limpeza, que seriam as nossas células de reparo e o nosso sistema imunológico, chegar à meia-noite para higienizar tudo, se os funcionários que representam a nossa digestão e o nosso estresse diário ainda estão lá nos andares dando uma festa no escritório. Sensacional. É bem isso. É impossível fazer uma faxina profunda num ambiente que ainda está em pleno funcionamento. Mas olha, fazendo o papel da advogada do diabo aqui, pensando na nossa vida corrida de adulto. Será que a culpa do ganho de peso e dessa exaustão é mesmo puramente do relógio? Como assim? Será que a gente não adoece porque à noite, devido ao cansaço extremo, a tendência de todo mundo é atacar um pacote de biscoitos em vez de preparar uma salada saudável? A culpa não é da comida ruim. É uma excelente pergunta, mas o argumento da cronobiologia vai muito além da qualidade da comida. O horário é, de fato, o gatilho principal. Sério? Mesmo se a comida for saudável? Mesmo que a escolha seja o prato mais nutritivo do mundo, comê-lo de madrugada gera inflamação. Isso acontece porque a nossa população de micróbios do intestino, ela também trabalha em turnos. Eles têm horário de expediente? Exatamente. Certas bactérias, que são as responsáveis por quebrar gorduras, só estão ativas de dia. À noite, o sistema digestivo está literalmente fechado para balanço. Nossa, fechado para balanço é ótimo. E aí, forçar comida nesse horário confunde a expressão do nosso DNA e desregula os níveis de açúcar no sangue para o dia seguinte inteiro. E isso ajuda a explicar aquele conceito do jet lag social, né? Que é tão falado no livro. Com certeza. Porque é muito comum vermos pessoas chegando exaustas na segunda-feira de manhã no escritório. Elas não pegaram um voo para o outro lado do mundo, para o Japão, mas passaram o fim de semana inteiro indo dormir às 3 da manhã e acordando na hora do almoço. É o famoso sextou que destrói a biologia. E isso, biologicamente, o choque para o corpo é o mesmo de cruzar vários fusos horários reais. O jet lag social confunde completamente o núcleo supraquiasmático. Palavra difícil? Núcleo supraquiasmático? Pois é. E, para deixar claro, esse núcleo é literalmente um pequeno aglomerado de células que fica bem ali, atrás dos nossos olhos. A função dele é atuar como o grande maestro do corpo. Entendi. Ele rege a orquestra. Isso. Quando a luz natural bate de manhã, ele envia um e-mail urgente para o sistema endócrino dizendo liberem o cortisol, aumentem a temperatura, comecem a queimar energia agora. Acorda todo mundo. Exato. Mas se passamos o fim de semana no escuro de manhã, dormindo até tarde e sob luz artificial à noite, o maestro simplesmente perde a partitura. O resultado é aquela falta crônica de energia que muitas vezes diagnosticamos errado como depressão ou estresse. Quando, na verdade, é apenas um fuso horário autoimposto. Exatamente. Bom, já que o corpo funciona como esse relógio altamente sincronizado, o autor usa uma lente ayurvédica para fatiar o nosso dia. Como é que essa divisão funciona na prática biológica, para quem nos ouve entender? É bem interessante. O Ayurveda divide o ciclo diário em 3 energias principais, que eles chamam de doshas. E o legal é que isso conversa perfeitamente com a flutuação dos nossos hormônios na ciência moderna. Quais são eles? Começamos com a energia Pitta, que vai das 10 da manhã às 2 da tarde. Tá, horário de almoço. Isso. É o momento em que o sol está mais alto no céu. E, internamente, é quando o nosso fogo digestivo atinge o pico. É a janela ideal para a maior refeição do dia. Perfeito. Depois, das 14 às 18 horas, entramos na energia Vata, que rege o movimento e o sistema nervoso. É excelente para o pensamento rápido, comunicação, mas olha, se não houver pausas, pode gerar muita ansiedade e distração no fim da tarde. Aquele horário que o café já não faz mais efeito e a pessoa fica agitada. Bem isso. E, finalmente, das 18 às 22 horas, temos a energia Kapha, que é uma energia mais pesada, fria e estrutural. Ela foi desenhada biologicamente para fazer o corpo desacelerar e preparar o terreno para o sono. É aí que a conta não fecha para muita gente. E, bom, eu me incluo totalmente nisso, porque muitos profissionais, especialmente da economia criativa, programadores, escritores, garantem que a melhor hora de produção é depois da meia-noite. É o que mais se ouve. A casa está silenciosa, o telefone não toca. Eu mesma sinto uma onda incrível de energia e clareza mental ali pelas 23 horas. Então, se o período noturno é para desacelerar,
De onde vem esse pico de produtividade que tanta gente sente de madrugada? Olha, a ciência explica isso de uma forma que desmistifica completamente essa ideia do notívago produtivo. Lembra da energia pita, aquela quente e transformadora do meio-dia? Lembro, a do fogo digestivo. Ela tem uma segunda onda à noite, das 22 horas às 2 da manhã. Ah, então a energia existe de verdade. Existe. No entanto, essa segunda onda noturna não foi desenhada pela evolução para nos fazer responder e-mails ou criar planilhas complexas no Excel. Sério? Esse fogo interno deveria estar sendo usado silenciosamente pelo fígado e pelas glândulas suprarrenais, para desintoxicar a corrente sanguínea, processar emoções e metabolizar os hormônios que foram gastos durante o dia. Ou seja, ao usar essa energia da madrugada para trabalhar ou maratonar série, nós estamos literalmente roubando o combustível da nossa própria desintoxicação interna. Inevitavelmente, ficar acordado nesse horário significa surfar na onda biológica errada. O autor diz que a vontade de dormir funciona como um trem. Ele passa na estação numa hora extremamente previsível, por volta das 10h30 da noite. O trem das 10h30. Isso. Se não embarcarmos nesse trem, o corpo entende que há uma emergência de sobrevivência. Ele libera adrenalina e nós entramos nesse estado de falsa energia acelerada. Que é aquela clareza mental que eu acho que tenho. Exato. Mas o preço a pagar no dia seguinte é altíssimo, com muita confusão mental, letargia e necessidade de cafeína. Nossa, entender essa divisão de energias muda até a forma como a gente enxerga a dinâmica de um escritório, né? Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa o like e se inscreve. Assim mais pessoas também podem ouvir, entender e evoluir. O livro traz um exemplo genial de uma paciente que liderava uma equipe e enfrentava conflitos diários com as pessoas. Ah, o caso das reuniões. Sim, eles tinham o hábito de fazer reuniões de alinhamento todo dia às 11 da manhã. O resultado? Todo mundo chegava impaciente, as conversas viravam discussões agressivas e nada se resolvia. E, biologicamente falando, 11 da manhã é o auge da energia pita e o pico da fome da galera. Com certeza. Colocar pessoas com fogo no máximo, com fome numa sala fechada para discutir problemas difíceis é a receita para o desastre. É pedir para dar briga. E a solução que ele sugeriu foi de uma simplicidade brilhante, né? O autor recomendou mudar essa mesma reunião para as 14 horas. Depois do almoço. Isso, porque esse horário marca a entrada na janela da energia Vata. E Vata favorece a comunicação, a troca de ideias e o pensamento ágil, só que sem aquela agressividade do horário anterior. E a mesma equipe, tratando dos mesmos problemas, passou a encontrar soluções muito mais criativas e pacíficas, simplesmente porque ajustaram a tarefa burocrática para a janela biológica correta. É impressionante. É mesmo. Mas olha só, se a gente focar no fim do dia agora, o que acontece quando a nossa rotina corrida impede a gente de pegar aquele famoso trem do sono das 10h30? Os capítulos sobre produtividade e o tal do falso descanso tocam numa ferida muito profunda do adulto moderno. O impacto de perder essa janela de sono é devastador para o cérebro. O cérebro humano, diferente do resto do corpo, não tem um sistema linfático tradicional para limpar as toxinas que são acumuladas pelo pensamento ao longo do dia. Como ele se limpa, então? Ele depende de um mecanismo chamado sistema linfático. E esse sistema só liga, só funciona durante os estágios mais profundos do sono noturno. Só que para que isso aconteça de forma eficiente, o corpo precisa estar em jejum. Em jejum à noite? Sim. E o que a maioria das pessoas faz? Refeições super pesadas tarde da noite. O que nos leva para uma analogia muito importante aqui da nossa conversa. Comer uma pizza ou um prato enorme de macarrão às 10 da noite é como colocar lenha grossa e molhada numa fogueira que já está apagando. Exatamente. O corpo simplesmente não tem o fogo digestivo necessário para queimar aquilo àquela hora. Em vez de gerar energia, a comida apenas estoca gordura e gera muita fumaça. E essa fumaça no nosso corpo se traduz como inflamação, muco e congestão. A imagem da fogueira descreve perfeitamente o processo. A comida mal digerida fermenta no trato intestinal durante a madrugada toda. E isso cria um esforço circulatório imenso na área do abdômen, sabe? O sangue vai todo para a barriga. Isso, impedindo que a temperatura central do corpo caia.
E a queda de temperatura é um requisito biológico obrigatório para o cérebro conseguir relaxar e iniciar aquela limpeza do sistema linfático. Uau! O livro, inclusive, faz uns alertas bem específicos sobre os tipos de sono, né? Que pessoas que têm um sono naturalmente pesado e acordam com letargia, ou que têm quadros de apneia e ronco, deveriam evitar radicalmente o consumo de laticínios à tarde e à noite. Verdade. Porque laticínios aumentam consideravelmente a produção de muco. Mas, bom, vamos encarar a realidade nua e crua de quem sustenta uma casa hoje em dia. O autor cita o caso de um paciente chamado Adam, que para mim é o espelho de uma geração inteira de pessoas exaustas. É um caso muito triste, mas muito real. Demais. Pensa na pessoa que tem filhos pequenos, passa o dia todo resolvendo problemas complexos no trabalho e só consegue chegar em casa às 8h30 da noite. Depois de dar banho nas crianças, arrumar a cozinha, preparar a mochila do dia seguinte, o relógio já marca 10 horas da noite. É um padrão de muitas famílias. Esse é literalmente o único momento de silêncio na casa. A ideia de ir dormir às 10h30, como o livro sugere, parece cruel para essa pessoa, porque significa abrir mão de existir como um indivíduo com vontades próprias, sabe? Restando apenas a função de ser uma máquina de trabalho e pagar boletos. Sim. E o Adam lidava com isso como? Ficando no sofá até 1h da manhã, assistindo televisão, comendo refeições congeladas, apenas para sentir que teve, enfim, um tempo para si mesmo. É o que a psicologia moderna tem chamado de procrastinação da hora de dormir por vingança. Nome excelente, inclusive. O Adam estava no fundo se vingando da própria falta de autonomia durante o dia, roubando horas da sua noite. Só que o nosso corpo não negocia com a nossa psicologia, né? A biologia não liga para os nossos boletos. Nem um pouco. O curso desse tempo na frente da TV para o Adam foi um quadro bem grave de hipertensão, ganho crônico de peso e apneia do sono. Esse pseudo-relaxamento de madrugada, na verdade, sabota o sistema nervoso do dia seguinte. É uma ilusão de descanso. Total. Aquilo que nós consideramos um momento de paz, maratonando uma série, é fisiologicamente um estado de privação que rouba a vitalidade. Isso perpetua aquele ciclo de acordar exausto e precisar de cada vez mais estímulos artificiais, tipo café e energético, para sobreviver à jornada de trabalho. E fica uma reflexão muito dura para levarmos para a vida a partir dessa história. Estamos nós sacrificando a chance de ter uma manhã vibrante e com energia real, apenas para garantir algumas horas de exaustão anestesiada na frente de uma tela brilhante hoje à noite? É uma troca muito ruim. Péssima. Porque essa exaustão muda as nossas escolhas no dia seguinte, especialmente em relação ao que colocamos no prato, o que nos faz entrar no grande abismo entre a teoria nutricional e a realidade corporativa. E aqui entra aquele estudo espanhol que a gente mencionou bem no início da nossa conversa. Lembra das 2.000 calorias? Lógico, esse estudo vira de cabeça para baixo tudo o que ensinaram pra gente sobre perda de peso na vida. Pois é. A regra de ouro não é apenas contar os macros e as calorias. Os pesquisadores monitoraram 420 pessoas que estavam tentando emagrecer. Todas consumiam a mesma dieta, com o mesmo limite calórico diário. A única variável, a única diferença, era o horário da refeição mais pesado. E o resultado é chocante. O grupo que comia a maior parte da comida antes das 3 da tarde não só perdeu 22% a mais de peso, como também apresentou marcadores muito, mas muito melhores de sensibilidade à insulina. Isso mostra que a tolerância do nosso corpo à glicose é naturalmente mais alta pela manhã e especialmente ao meio-dia. O nosso motor está quente, né? Exato. Por isso o livro bate tanto na tecla de que devemos concentrar o grande volume de comida no almoço. E tem a questão dos exercícios também. Exercitar o corpo logo cedo, de preferência antes do café da manhã em jejum. Sim, para não jogar uma enxurrada de cortisol no sangue no final do dia, quando você deveria estar relaxando. E aí vem a regra mais polêmica de todas. Jantar muito leve às 18 horas e depois iniciar um jejum noturno de pelo menos 10 a 12 horas. Esse jejum prolongado durante a noite é o que garante que o nível de insulina caia o suficiente para o corpo conseguir acessar os estoques de gordura e iniciar a manutenção celular que a gente falou. Só que olha,
Jantar às 18 horas, seja no Brasil ou em qualquer grande metrópole moderna, parece recomendação de hospital. Ou rotina de quem já se aposentou, sabe? Quem está no mundo real, pegando transporte público e saindo do escritório às 7 da noite, simplesmente não tem como sentar à mesa com a família às 18 horas para jantar. A conta da vida real bate de frente com a biologia. Eu concordo. E o autor reconhece essa dor e oferece saídas pragmáticas. A recomendação para quem faz serão no escritório ou enfrenta horas de trânsito não é chegar em casa esfomeado às 9 da noite e devorar um prato fundo de macarrão ou carboidratos. Qual é a estratégia, então? É mudar o modelo mental. Leve uma refeição leve, tipo uma sopa térmica ou uma salada muito bem servida, lá para o local de trabalho. Faça uma pausa rápida de 15 minutos às 18 horas na própria mesa do escritório ou na copa e coma. Ah, entendi. E quando finalmente chegar em casa, tarde da noite, o foco principal não será mais comer, será tomar um chá quente, relaxar e focar no convívio com a família, já adotando o jejum noturno. É uma mudança total de paradigma. Parar de associar o jantar tarde da noite com recompensa afetiva. O livro conta a história de outro paciente que ilustra bem isso, o Rory. Ah, o desenvolvedor de software. Esse mesmo. Ele era um cara super focado, treinava pesado ao meio-dia, mas ele pulava o almoço para tomar apenas um shake de proteína no caminho de volta para a mesa de trabalho e deixava para fazer a grande refeição do dia com a família lá pelas 8 da noite. E na planilha do nutricionista dele, as calorias batiam perfeitamente, mas na biologia o metabolismo dele estava em colapso. O grande erro do Rory era tratar o corpo como um balde fechado, sabe? Onde a única coisa que importa é só o volume de água que entra e sai. Mas o metabolismo é dinâmico. Como uma fogueira. Isso. Se o almoço não for a maior refeição, desperdiçamos o momento em que a fogueira digestiva está mais alta. À noite, o esvaziamento gástrico cai pela metade da velocidade. Não importa, tipo, se a pessoa está comendo frango orgânico com legumes cozidos no vapor. Se for tarde, já era. Se for muito tarde e em grande quantidade, o corpo vai armazenar isso como gordura para conseguir lidar com o excesso de açúcar na corrente sanguínea. A lição prática que eu tiro daqui é que comer menos o tempo todo não resolve. Comer com menos frequência e nas janelas corretas de luz solar é o que realmente muda o metabolismo de um modo acumulador para um motor super eficiente de energia. Perfeito. Mas sejamos honestos de novo. Ler toda essa teoria é muito bonito, mas aplicar isso na segunda-feira de manhã gera um pânico real. Como é que uma pessoa normal, estressada com prazos, vai mudar a dieta, o horário de dormir, encaixar meditação e treino matinal tudo de uma vez só? É impossível. Tentar fazer isso tudo de uma vez é a receita clássica para desistir e pedir uma pizza gigantesca na quarta-feira à noite. Com certeza. E o livro é extremamente cuidadoso com essa questão do hábito. O processo de adaptação é dividido em 3 fases, justamente para evitar esse choque no sistema. O grande segredo da fase 1, e isso é genial, é focar exclusivamente no relógio. Esquecer a comida por um tempo. Exato. Ignorando a qualidade da comida no primeiro momento. A regra é: coloque alarmes no seu celular. Um alarme para o almoço, garantindo que ele ocorra no mesmo horário todo dia, e transfira o maior volume de comida do dia para esse exato momento. E, claro, reduza drasticamente o tamanho do jantar. E se der muita fome de noite? Se o corpo pedir lanches de noite, o autor recomenda o uso de água quente com limão ou chá de gengibre. E tem um detalhe maravilhoso sobre essa bebida de gengibre que eu adorei. O ardor e a acidez do gengibre limpam o paladar e enviam um sinal químico de saciedade direto para o cérebro. Isso literalmente treina as nossas papilas gustativas a pararem de desejar doce e texturas crocantes de noite. É uma técnica de contenção de danos brilhante. Sem dúvida. E olha, só depois que essa estrutura de horário se solidifica bem, na fase 1, é que a pessoa avança para a fase 2. Que é onde entra a comida de verdade. Exato. Onde ela começa a limpar a dieta de fato, substituindo os processados por alimentos integrais e já colhendo os benefícios de um sono muito mais profundo. E a fase 3?
A fase 3 é a cereja do bolo, integrando o movimento e o controle do estresse com 5 a 15 minutos de meditação diária. E sobre o tal do exercício matinal que assusta muita gente, a dica de ouro é ajustar o despertador apenas 5 minutos mais cedo a cada dia. 5 minutos não dói pra ninguém. Não dói. E deixando a roupa de ginástica do lado da cama na noite anterior, você elimina completamente o atrito da decisão de manhã cedo. O que tira todo aquele peso de punição da disciplina, né? Criar essa estrutura gradual não é se aprisionar numa rotina militar horrível, mas sim criar um ambiente seguro, que dá ao corpo a permissão para fazer a limpeza celular que ele no fundo já sabe fazer sozinho. É exatamente devolver o comando à sabedoria do próprio corpo, respeitando os ritmos que nos mantiveram vivos por milênios como espécie. Incrível. Bom, chegando ao fim do nosso mergulho profundo de hoje, a grande mudança de paradigma que fica para mim é entender que o tempo não é nosso inimigo e nem um mero cronômetro para medir nossa produtividade no escritório. Com certeza. Reorganizar a vida ao redor da luz do sol e das necessidades naturais do nosso organismo pode até parecer, num primeiro momento, dar um passo para trás em relação ao ritmo louco da modernidade. Mas, na verdade, é a estratégia mais sofisticada e avançada que existe de alto desempenho e de respeito próprio. Uma baita reflexão. E para garantir que a aplicação da nossa conversa de hoje seja hiperprática e imediata, nós estruturamos aqui, conforme prometemos, os 5 insights estratégicos fundamentais para quem nos ouve anotar e não esquecer mais. Vamos lá, vamos. Insight número 1. O relógio importa mais do que a calculadora. Sincronizar os horários das refeições com a luz do dia tem um impacto metabólico muito, mas muito mais profundo e eficaz do que apenas viver contando calorias de forma cega. Perfeito. Insight número 2. O jejum noturno é inegociável. Para que ocorra a verdadeira faxina e a reparação celular no cérebro e no corpo, o nosso sistema digestivo precisa descansar por um período ininterrupto de 10 a 12 horas durante a noite. Fundamental. Insight número 3. Inverta o peso das refeições. O almoço, idealmente ali entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, no pico da energia Pitta, deve ser a refeição mais robusta do seu dia. O jantar deve ser visto apenas como um lanche leve de transição, consumido por volta das 18 horas. O ideal de descanso se abre por volta das 10h30 da noite. Ultrapassar essa marca cria uma falsa onda de produtividade e rouba do fígado a energia que ele precisa para desintoxicar o organismo na madrugada. E por fim, o insight número 5. O movimento precede o alimento. Exercícios matinais, mesmo que curtos de 20 a 30 minutos antes do café da manhã, estabilizam o ritmo circadiano e ajudam a regular os picos de cortisol ao longo do dia com muito mais eficiência do que treinos exaustivos e pesados tarde da noite. Maravilhoso! Bom, com esses 5 pilares na mão, fica o nosso convite oficial para todo mundo que está acompanhando a gente. E que tal testar apenas a fase 1 amanhã, ajustando só os alarmes das refeições, sem nenhuma paranoia imediata com a dieta, o corpo costuma agradecer bem rápido. E para fecharmos de vez, deixo aqui uma provocação final que não sai da minha cabeça desde que eu li essa obra. Manda. Se o nosso DNA ainda reage ao mundo com as exatas mesmas regras da época em que vivíamos nas cavernas, caçando de dia e dormindo ao escurecer, até que ponto a invenção da luz elétrica e as telas de LED foram a maior bênção tecnológica da nossa história e, ao mesmo tempo, o maior sabotador invisível da evolução humana moderna? Fica essa reflexão para levarmos para a cama hoje à noite e até o nosso próximo mergulho profundo. E me diz uma coisa, qual livro você quer ver por aqui? Deixa aí nos comentários, porque o próximo episódio pode ser uma sugestão sua.